bom ter você aqui comigo nessa sexta-feira para encerrarmos a nossa semana de estudos. Quero você aí com a sua liçãozinha na mão e nós vamos encerrar a nossa lição dessa semana com o título Vencendo como ele venceu. Estivemos aí há poucos dias de uma Semana Santa e durante a Semana Santa a gente já entendeu como Jesus venceu, não foi? Entendemos que quando Jesus morreu, deu a vida por nós e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, foi vitorioso sobre todas as coisas. Agora a lição traz o título Vencendo como ele venceu. Como nós hoje podemos vencer assim como Jesus venceu? A lição diz que todo pecado que nos assedia deve ser colocado de lado. É preciso batalhar contra ele até que seja vencido. Deus não agirá, porém, sem a cooperação humana. A pessoa precisa exercitar ao máximo suas faculdades. Deve colocar-se como aluno apto e disposto na escola de Cristo e, ao aceitar a graça que lhe é oferecida gratuitamente, a presença de Cristo no pensamento e no coração lhe dará firmeza de propósito para livrar-se de todo o peso do pecado, a fim de que o coração seja tomado de toda a plenitude de Deus e do seu amor. Temos aqui duas coisas a pensar. O primeiro textinho, aqui em cima na parte da sua lição, se você quiser grifar, fala que nós temos que batalhar contra o pecado, que nós temos que vencê-lo. E aí o segundo textinho, que é esse aqui, nos deixa claro que como fazemos isso. Aqui a lição nos diz que Deus vai nos ajudar a vencermos o pecado. Só que nós, seres humanos, temos partes a cumprir, né? Temos aí coisas que nós temos que fazer, coisas que estão ao nosso alcance para que nós façamos e Deus só termine de agir. Quando a gente vai numa classe de escola sabatina, de criança, de adolescente, de jovens, eles falam, né, nos pedidos de oração, eu peço oração porque essa semana é semana de prova e eu tenho muito medo da prova de física, de química, de matemática e eu tenho medo da matéria, eu não consigo decorar, chega na hora da prova me dá um branco, né, e eles começam a pedir das disciplinas que eles têm dificuldade, porque eles ficam angustiados na semana de prova. E aí nós, enquanto líderes, professores, nós falamos o quê? Você pode pedir a Deus, né? Deus vai te ajudar, mas você tem que estudar. Você tem que dedicar o seu tempo aí para estudar matéria, para tentar entender e orar na hora da prova que Deus vai te ajudar a lembrar, mas você tem que fazer a sua parte. E da mesma forma é na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra as tentações. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós podemos evitar para que assim nós consigamos vencer o pecado. E o que está ao nosso alcance, Deus não vai fazer por nós. Deus te deu aí um cérebro lindo, maravilhoso, cheio aí de neurônios que trabalham constantemente nos seus pensamentos e fazem com que esse cérebro lindo seja capaz de entender as coisas, seja capaz de entender os pensamentos, trabalhar aí algumas questões para que você possa identificar aquilo que está ao seu alcance e então pedir só a ajuda de Deus aí no complemento disso tudo. Muitas vezes nós mesmos alimentamos o pecado porque nós, quando sentimos aí as primeiras tentações, nós não evitamos, nós vamos alimentando. Então, se você sabe que algo que está ao seu alcance te afasta de Cristo, comece a evitar, comece a afastar isso da sua vida, para que isso não tome o lugar de Deus. Porque Deus não vai vencer a tentação por você. Você precisa ver aquilo que está te afastando, lutar contra essas coisas e Deus vai te dar força. Ele faz a parte dele se primeiro você fizer a sua. Ninguém, tá ouvindo? Ninguém é tão imoral, tão corrupto e tão perverso que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça. Se abandonar seus pecados, deixar sua conduta de iniquidade e voltar-se de todo o coração para o Deus vivo. Então, não existe uma pessoa que é impossível de mudar. Não existe uma pessoa que não tem mais jeito. Todas as pessoas têm jeito, todas as pessoas são moldáveis.
desde que elas deixem a conduta de iniquidade e voltem-se de todo o coração para o Deus vivo. Então, já vimos aí o quê? Que é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele, se eu fizer a minha. Os dois lados trabalham juntos para que as coisas aconteçam. Deus te deu a opção de escolha, Deus te deu o livre-arbítrio. Se você não quiser que ele trabalhe na sua vida, se você não quiser que ele te transforme, se você não quiser que ele te ajude, ele não vai fazer absolutamente nada disso. Só se você quiser, só se você buscar. Senão Deus te deixa livre para você escolher aquilo que você quiser. Agora, se você realmente quer a ajuda de Deus para vencer todas essas dificuldades, é necessário que haja obediência e que você use a sua mente linda e maravilhosa para entender qual é a sua parte, o que você precisa fazer para que essa mudança aconteça. Eu espero você aqui amanhã para nós entrarmos na nossa 5ª semana já de estudos e nós vamos falar das boas novas do juízo. Você já pode começar a pensar aí, o que tem de bom no juízo? O que tem de bom quando a gente fala do juízo de Deus, que muitas vezes é tratado aí com tanto medo? Espero que você amanhã para mais um dia de estudos e não esquece de compartilhar com a sua classe para que a gente aí possa aprender mais e mais juntos e que mais jovens tenham acesso ao estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por mais uma semana de estudos que está se encerrando. Agradecemos porque o Senhor esteve conosco ao longo dessa semana, nos abençoando, nos capacitando, nos dando entendimento e suplicamos que o Senhor esteja nos protegendo neste novo dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.